O Triângulo das Bermudas. Fatos e curiosidades que você precisa saber. Você sabia que o Triângulo das Bermudas tem sido chamado de Cemitério do Atlântico? Por décadas, essa região ganhou fama por desaparecimentos inexplicáveis e teorias bizarras. Mas o que é verdade e o que é mito? Vamos explorar os detalhes curiosos por trás desse enigma fascinante e entender melhor por que o Triângulo das Bermudas continua a intrigar o mundo. Onde fica o Triângulo das Bermudas? Primeiro, vamos localizar essa área misteriosa. O Triângulo das Bermudas é um trecho do Oceano Atlântico delimitado por 3 pontos: Miami, nas Bahamas, San Juan, em Porto Rico, e a Ilha das Bermudas. Essa região cobre cerca de 1,5 milhão de quilômetros quadrados e é uma das rotas marítimas e aéreas mais movimentadas do mundo. Curiosamente, o termo Triângulo das Bermudas só ganhou notoriedade nos anos 1950, quando o escritor Vincent Gaddis o mencionou em um artigo. Desde então, o local se tornou um ícone cultural, aparecendo em filmes, livros e até em videogames. O caso Whitcraft, o iate que sumiu sem explicação. O desaparecimento do iate Whitcraft em 1967 é um dos mais intrigantes. Apesar de relatos frequentes mencionarem que o barco estava em perfeitas condições, a verdade é um pouco diferente. O Whitcraft era um barco pequeno, com equipamentos básicos. O capitão havia instalado flutuadores para evitar que ele afundasse rapidamente em caso de acidente. Naquela noite, as condições meteorológicas não eram ideais, ventos fortes e ondas agitadas. Após o chamado de emergência, a guarda costeira iniciou uma busca que durou dias, mas não encontrou nenhum sinal da embarcação. O mais estranho: nenhum destroço foi encontrado, nem mesmo os flutuadores. Muitos acreditam que o Whitcraft foi vítima das fortes correntes da região, conhecidas por serem traiçoeiras e imprevisíveis. Outra hipótese é que o barco foi rapidamente levado para águas profundas, onde os destroços jamais seriam encontrados. O SS Cyclops, um colosso perdido no Atlântico. Imagine um navio gigante, com mais de 300 tripulantes e toneladas de manganês, desaparecer sem deixar rastros. Esse é o caso do USS Cyclops, que sumiu em 1918. O Cyclops era um dos maiores navios da Marinha dos Estados Unidos na época e estava perfeitamente funcional. Porém, alguns detalhes curiosos tornam o caso ainda mais intrigante. Relatórios históricos indicam que o navio estava com o motor defeituoso antes de partir, e seu capitão, George Worley, era conhecido por ser imprudente e pouco confiável. Além disso, o Cyclops estava carregado com manganês acima de sua capacidade ideal, o que pode ter comprometido sua estabilidade. Se o navio enfrentou uma tempestade, algo comum na região, é possível que ele tenha afundado rapidamente. Ainda assim, a falta de destroços e de um sinal de SOS gerou teorias malucas, desde ataques de submarinos alemães até abdução alienígena. Por que tantos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? A ciência oferece explicações mais simples, e talvez, menos emocionantes para os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. Aqui estão alguns fatores que ajudam a entender. Correntes marinhas e tempestades violentas. A região é conhecida por ter correntes oceânicas extremamente fortes, como a corrente do Golfo. Além disso, tempestades tropicais e furacões são frequentes, podendo surgir de forma repentina. Essas condições tornam a navegação muito perigosa. Erro humano. Muitos desaparecimentos podem ser atribuídos a falhas humanas. A região é complexa para a navegação, e equipamentos de orientação podem falhar devido à interferência magnética. O fator estatístico. Com tanto tráfego marítimo e aéreo, é natural que acidentes ocorram com mais frequência. O Triângulo das Bermudas não é mais perigoso do que outros lugares com características semelhantes, mas o alto volume de tráfego torna os incidentes mais notáveis. A ciência por trás dos mitos. Você já ouviu falar sobre os chamados vulcões de metano? Algumas teorias científicas sugerem que o Triângulo das Bermudas pode estar localizado sobre áreas ricas em hidratos de metano. Quando bolhas gigantes de gás metano sobem do fundo do oceano, elas podem diminuir drasticamente a densidade da água, fazendo navios afundarem rapidamente. Outra explicação envolve anomalias magnéticas.
Relatos históricos mencionam que as bússolas de navios e aviões muitas vezes apresentam leituras erráticas na região. Isso pode ser causado por variações naturais no campo magnético terrestre, o que dificulta a navegação. Porém, até agora, não há provas definitivas de que esses fenômenos sejam responsáveis por desaparecimentos. Casos exagerados e fora do Triângulo. Curiosamente, muitos incidentes atribuídos ao Triângulo das Bermudas nem sequer ocorreram dentro da área delimitada. O caso do Cyclops é um exemplo claro. Outra história famosa é a do voo 19, uma esquadrilha de aviões militares que desapareceu em 1945. Porém, análises posteriores mostraram que a última localização conhecida dos aviões estava fora do Triângulo. Esses erros geográficos e exageros são comuns e ajudam a criar um mistério em torno da região. Afinal, quem não gosta de uma boa história de terror? O Triângulo das Bermudas é realmente misterioso? Se olharmos os dados de maneira objetiva, o Triângulo das Bermudas é um local fascinante, mas não tão perigoso quanto sua reputação sugere. A maior parte dos desaparecimentos pode ser explicada por fatores naturais, falhas humanas e condições adversas. Ainda assim, o Triângulo das Bermudas continuará sendo um enigma cultural, alimentando teorias e histórias por gerações. Então, o Triângulo das Bermudas é realmente um mistério sem solução ou apenas uma combinação de coincidências e exageros? A resposta depende de como você escolhe olhar para a história. Gostou desse mergulho nos mistérios do Triângulo das Bermudas? Deixe seu like, inscreva-se no canal Alimentando o Curioso e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se, continue curioso!